Falando hoje sobre a questão da transferência de unção. Alguns dizem que é possível transferir a unção com base na experiência de Elias e Eliseu. A primeira coisa que nós temos que analisar é o significado da palavra unção. Unção significa derramar. A princípio, vem da experiência de Jacó, que então derrama óleo ali sobre uma pedra, sobre um local para consagrá-lo a Deus. Posteriormente, essas consagrações com óleo viriam a ser estendidas para homens, com a finalidade de identificar homens que eram separados e ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Essa unção no Velho Testamento era uma unção fracionada e limitada. O que eu quero dizer com isso? Inicialmente, a unção ela era específica para reis, sacerdotes e profetas. E esta unção estava especificamente tão somente sobre estes homens que faziam a mediação entre Deus e o povo. Na plenitude dos tempos, essa unção então está sobre Cristo. A palavra do Senhor diz em Isaías 61 que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus então deixa a sua igreja, o seu corpo, essa unção que estava em Cristo então passa a ser da igreja, do seu corpo. Pedro diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas de Deus. E o próprio Senhor Jesus disse que da mesma forma que ele foi enviado, nós também seríamos enviados. E a palavra diz que ele sopra sobre eles. O sopro ali é um símbolo do Espírito Santo, que a mesma unção que estava sobre ele, agora estaria também sobre os seus discípulos, sobre a sua igreja, sobre o seu corpo. E isso é o que foi predito pelo profeta Joel, que aconteceria que nos últimos dias ele derramaria sobre nós o seu Espírito Santo. Então, da mesma forma, com a mesma unção, poder e autoridade que Cristo foi ungido e foi enviado, nós também seríamos enviados. Quem nos transfere isso? Quem nos unge desta forma? O próprio Senhor Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo João vai dizer em sua carta: ora, vós tendes a unção por parte do Santo, e todos tendes conhecimento. E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade que ninguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina, e a respeito de todas as coisas é verdadeira e não é mentira, como nos ensinou ela, assim nele permanecer. Então nós podemos perceber claramente que o texto está falando que nós permanecemos em Cristo e é de Cristo que nós recebemos a unção e o Espírito Santo de Deus. Todo aquele que está em Cristo é ungido de Deus. Uma outra dificuldade em relação à questão do termo transferência de unção seria o manusear do Espírito Santo. Porque nós percebemos que quem usa quem? O Espírito usa os homens e não são os homens que usam o Espírito Santo. A própria palavra de Deus diz: quem dirá ao Espírito, faz isso, faz aquilo, se mova para lá, para cá. Ninguém pode dizer ao Espírito Santo o que fazer, mas é o Espírito Santo que usa o homem. Quando os apóstolos impõem as mãos, quando eles curam, quando eles são instrumentos de encontro de vida, eles estão sendo instrumentos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está dizendo a eles o que fazer e não o contrário. Não são eles que determinam, é o Espírito Santo, é Deus que determina o movimento do seu próprio Espírito. Então, a resposta para a pergunta: existe transferência de unção de homem para homem na Nova Aliança? Nós podemos dizer que não existe transferência de unção na estrutura da Nova Aliança, de homem para homem, mas tão somente aquilo que nós podemos buscar de Deus. Isso é algo importante, porque além da graça da salvação, nós também podemos ser cheios ou mais cheios do Espírito. A palavra de Deus diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então nós podemos sim identificar que existem sim pessoas que são mais cheias do que outras pessoas do Espírito Santo, ou momentos da nossa vida que nós estivemos mais cheios do Espírito Santo, e é sim saudável buscar a companhia dessas pessoas para que possamos crescer, imitá-las talvez. A própria palavra diz, Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Agora, não devemos confundir imitar, buscar um exemplo, com sermos dependentes emocional ou espiritualmente de alguém. Nós devemos crescer espiritualmente como indivíduos. A nossa salvação e o nosso crescimento espiritual, a nossa santificação, ela é individual. Ainda que nós possamos e devamos ter uma comunhão, não devemos andar isolados, estar sozinhos, abandonar nossa congregação, sermos desigrejados. Nosso crescimento individual, nosso crescimento espiritual, ele não deve estar atrelado a outros indivíduos, dependente de outros indivíduos. Mas então vem a pergunta: por que é tão difícil para muitas pessoas desacreditar da questão da transferência de unção? Ora, o próprio Senhor Jesus Cristo especifica que se ele tivesse vindo em seu próprio nome,
aquelas pessoas teriam aceitado ele, mas como ele veio em nome do Pai, essas pessoas o rejeitaram. Porque é muito mais fácil nós colocarmos a nossa fé em algo que nós estamos vendo, isso inclui homens, poderes, manifestações que nós estamos vendo, do que voltarmos os nossos olhos para aquilo que é invisível. Isso inclui o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo e o próprio Deus Pai. Então é natural que nós nos voltemos para aquilo que nós possamos ver, para darmos glória uns aos outros, como o Senhor Jesus Cristo disse. Vocês estão acostumados a dar glória uns aos outros. Então é muito difícil realmente o abandono desse tipo de teologia.